Bem, boa tarde. Boa tarde a todos, todas, todes. Espero que vocês estejam bem, tá? E, enfim, animados aí com a OBG que se aproxima. Não vamos esquecer aí que o nosso retorno às aulas, algumas semanas depois, já começamos, né, a fazer as provas e nos envolver diretamente com a parte prática, a parte, né, concreta desse evento, tá? Nós estamos seguindo aqui a ideia de oferecer algumas oficinas temáticas para que vocês se situem um pouco em relação ao que cai na UBG e como tem sido cobrado e que conteúdos podem ser cobrados e mobilizados ali. Nós começamos algumas semanas atrás com uma oficina mais geral, falando da OBG em si, né, enfim, o estilo da prova, as etapas e tudo mais. Seguimos aí com uma oficina muito boa com o professor Elias sobre cartografia. E hoje nós vamos falar de geografia humana e econômica, tá? Provavelmente teremos mais uma ou duas oficinas para falar de geografia física e meio ambiente e talvez sobre geografia regional e geopolítica. Vamos aí nos organizar para tanto, tá? Eu vou projetar minha tela e pretendo ser breve. Quem estiver aqui conosco, né? Camila, Matheus, temos mais um coleguinha, enfim. Podem participar aqui, tá? Vocês são privilegiados, enfim, pode ligar, acionar a mãozinha para perguntar ou escrever no chat e aí a gente vai atendendo as dúvidas de vocês, tá bem? Beleza? Vamos lá. Vou pegar aqui. Eu fiz uns slides aqui de questões que caem em geografia humana. Geralmente são cobradas na UBG e até no Enem, vestibulares de forma mais ampla, com questões e temas que são muito comuns no ensino médio. Eu vou passar, né, pincelar muito brevemente, para depois fazer alguns exercícios ou colocar algumas questões, tá, da própria prova. Uma vez que o material mais rico que nós temos da UBG é a própria prova, e as questões, enfim, o formato como ela é feita e tudo mais. Eu vou projetar minha tela aqui, acho que já está visível para vocês. Tá sim. Uhum. Então, assim, geografia humana e regional é um tema bastante amplo, mas que considera todo tipo de forma de organização do espaço, né, ou formatos, né, de organização espacial definidos pelas atividades humanas. E aí eu faço um recorte, atividades econômicas. Nós, como país, vivemos sob o capitalismo, o nosso sistema predominante, hegemônico, e nossa forma de produção e de acumulação define como se organiza os espaços no Brasil, né? E se constroem regiões, territórios, lugares, nessa vastidão que é o nosso país, e em geral no mundo, considerando que o capitalismo é o sistema mais adotado, ainda que tenhamos, claro, não podemos esquecer, um país continental, um país imenso e de população imensa também, que segue um sistema misto, que não é nem capitalismo, nem socialismo puro, tá? Enfim, geografia econômica humana, ela lida com alguns temas, eu vou ressaltar 3 aqui muito brevemente, tá? Demografia, urbanização e formas de organização do espaço econômico, manifestações. A gente pode falar de 3 principais: da indústria, da organização do espaço industrial, organização do espaço agrícola ou agropecuário e organização do espaço via comércio e serviços. Eu diria que são 3 temas
ou, enfim, eixos temáticos muito relevantes, tá? Deixa eu até pular aqui, fechar o meu... Tá dando um bagulhinho chato aqui na minha tela. Tá? Essas mensagens do WhatsApp. Então, gente, pegando o primeiro tema, demografia. Demografia, o que significa? É o estudo da população e suas dimensões. Então, a população dos países, das cidades, das regiões, o crescimento da população ou a diminuição do ritmo de crescimento, natalidade, mortalidade infantil, migrações, todo tipo, tudo que envolve população, sua quantificação e seus movimentos, tá? E a gente pode destacar alguns temas principais, tá? Ou temas de interesse que são bastante atuais. Eu chamo a atenção numa coisa, destaque. A OBG mobiliza sempre questões muito atuais. Ela é uma prova bastante atualizada. Então, a questão das atualidades é algo importante, porque a prova ela tem esse olhar. Ela não cobra tantos conhecimentos clássicos. Ou se os cobra eles vinculados geralmente a uma reportagem, a um vídeo, a algo daquele ano. Então, por exemplo, a gente pode falar aí do primeiro tópico, transição demográfica, algo que muitos países têm vivido, inclusive o Brasil, que é aquele fenômeno em que você tem uma queda da taxa de natalidade, uma estabilização, né, ou queda da taxa de mortalidade também, e uma mudança da população que passa a ficar mais velha. A transição é quando você tem essa diminuição do crescimento vegetativo e uma mudança, né, uma alteração do componente demográfico de um país de população jovem para um país de população madura ou adulta, principalmente, e no futuro, em breve, um país de população velha ou idosa, desculpa. Vocês devem ter visto ontem, né, foram divulgados ontem ou antes de ontem, dados do censo, do novo censo 2022, que mostra algumas questões interessantes sobre a população brasileira, né? Algumas capitais que cresceram mais que outras, enfim, várias questões que estão sendo agora verificadas, né, e analisadas com mais critério, porque os dados estão sendo aos poucos apresentados. Mas o fato que o censo mostra e confirma é o envelhecimento da população brasileira. Tá? Um outro fato importante: a população brasileira, em geral, espera viver mais e nasce menos pessoas, menos jovens. Então, no futuro, isso criará uma situação que é pensar sobre a Previdência. Já tem se pensado, né, sobre reformas da Previdência, mudanças do sistema aí, para que as pessoas contribuam mais, paguem mais tempo, que vivem mais, né? Ou criem sistemas próprios de previdência privada, porque tem menos jovens para manter a Previdência, né? O sistema atual brasileiro da Previdência é baseado em quem trabalha. Então, quem trabalha recolhe para quem está aposentado. Tendo menos jovens, essa conta não fecha. Já tem mais pessoas aposentadas ou tanto quanto aquelas que trabalham, essa conta não fecha. Então, o envelhecimento da população Pode falar. Opa, tem uma pergunta. Sobre esse envelhecimento da população, além desse problema das previdências, quais seriam outras, tipo, consequências, assim, graves que teriam? O envelhecimento populacional ele tem consequências positivas vamos dizer assim, desafiadoras. Quem que perguntou qual é o seu nome? Bem, Matheus. Matheus. Tem esses dois aspectos, viu? Em tese, positiva que as pessoas estão vivendo mais. A qualidade de vida tem melhorado no Brasil, em vários países do mundo.
No Japão já se chega, uma expectativa de vida lá já se tem uma expectativa de vida na casa dos 85, 86 anos. Então é comum, por exemplo, no Japão, ver velhinhos ou velhinhas na rua, andando na rua com mais de 90 anos e que moram sozinhos. O Brasil já está na faixa de 73, 74, já está também caminhando para algo em torno, daqui a pouco, né, próximo aos 80 anos. No entanto, o que acontece? Não se planejou, né, as políticas públicas para uma população mais envelhecida. E essa é a questão. As políticas que nós temos hoje, mercado de trabalho, previdência, são feitas pensando numa população jovem e adulta. E aí você tem que adequar o país para essa nova realidade. Por exemplo, no Brasil, há poucos asilos públicos, asilos, casas de repouso. É muito raro você ver isso. E é necessário. Tem sido cada vez mais necessário. Nós investimos mais em escolas. Por quê? Tínhamos em vista uma população mais jovem. Escolas, enfim, locais para a população nessa faixa. Então é necessário adaptar, investir nesse contingente. Ou estimular uma política de natalidade. Alguns países já têm feito isso, que é estimular mais nascimentos. A China, dos anos 70, a partir dos anos 70, estabeleceu uma política de filho único. Era uma população imensa e não se dava, enfim, não se dava conta das demandas de uma população daquele tamanho. Estabelecendo que cada casal poderia ter um filho. Tendo o segundo filho, ele perderia os programas do governo, o acesso aos programas. Esse segundo filho não teria acesso à escola pública, uma série de coisas que os outros, que o primeiro filho teve. Por quê? Para estimular os casais a não terem mais filhos. O que aconteceu? A população envelheceu muito em algumas regiões e lá eles já revisaram essa política e abriram possibilidade em algumas regiões já se ter o segundo até o terceiro filho, tá? Bem, bônus demográfico é a situação que o Brasil vive Professor, hoje. Pode falar. posso aproveitar? Pode. O Vitor Hugo fez uma pergunta, só que ele tá sem microfone. Ele perguntou se a pirâmide etária tem ligação com o assunto que o senhor tá falando. Total relação à pirâmide etária. Eu não sei se eu tenho uma pirâmide aqui, mas depois eu posso mostrar sem problema para te colocar aqui, ó. Eu posso abrir aqui a pirâmide etária do Brasil. A pirâmide etária é o gráfico que mostra a população por idade e sexo. Então, ela é um gráfico que nos ajuda a entender bem essa realidade, né? É um gráfico que nos ajuda bem a entender essa realidade. Peguei aqui 2010, né? E acho que dá para vocês verem aí. Peguei aqui uma página, enfim, para evidenciar, que é a pirâmide do último censo. O que acontece, o que já se percebia no Brasil, né? E essa pirâmide mostra. Ainda no caso, você tinha uma população mais concentrada nos estratos aí da juventude, né? Do final da adolescência, né? Da fase da juventude e a vida adulta. Então, uma população ainda jovem, mas em transição. Por quê? O que acontece? A base já estava ficando mais estreita. Então, os estratos menores de 0,4, de 5,9, já estavam se afunilando e crescendo os estratos maiores de mais idade. Provavelmente a gente vai ver a pirâmide etária desse censo com uma base mais estreita ainda, porque os casais estão tendo menos filhos ano a ano, e mais gente subindo o nível, porque aqueles que tinham 15 anos em 2010, hoje tem 25 anos, ou mais, 27. Então você galga que
postos, né, e idades, né, e vai subindo aí os patamares. Provavelmente essa pirâmide está perdendo, né, vamos dizer assim, cintura e ganhando peitoral, né? Ela está crescendo mais ou menos na parte mais intermediária, em direção ao pescoço e à cabeça lá, que é a população mais velha. Esse gráfico ajuda muito a entender, uma vez que ele nos eixos X e Y, principalmente no eixo X, ele evidencia as porcentagens da população, né, por idade. Bom, não tem tudo a ver, com certeza, Vitor Hugo. Muito bom. Voltando aqui, bônus demográfico é quando você tem uma população jovem que pode entrar no mercado de trabalho, e é importante aproveitar isso daí, porque você tem uma população que pode gerar renda, é o que o Brasil vive agora, mas está quase perdendo isso, né? Ou seja, a maior parte da população é em idade ativa, ela pode trabalhar, está em idade ativa, que é o bônus. No Brasil tem também um fenômeno chamado imigração de retorno, que é o fenômeno que tem acontecido ainda, mas muito forte aí nos últimos 10 anos, de nordestinos, imigrantes, né, principalmente vindos do Nordeste, Norte e Nordeste, retornando para os seus estados de origem, né, e vieram para o Sudeste em busca de melhores condições de vida e emprego, e retornam ao local de origem por duas razões. Muitos estados e cidades do Nordeste, Norte hoje, têm um importante crescimento econômico, tem atividades econômicas significativas e geraram um ciclo positivo, né, um ciclo virtuoso de crescimento, né? Então tem polos industriais no Nordeste, centros de serviços e tal. É algo que não tinha 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás. E outra razão é o custo de vida muito alto no sul-sudeste, somente nas grandes metrópoles, que muitas vezes dificulta a reprodução da vida e a manutenção de uma família por aqui. Tem também a precarização do trabalho, que é um fenômeno vinculado muito à globalização, mas principalmente esse período mais recente das novas tecnologias, né, colocadas aí, que substituíram a mão de obra, principalmente as tecnologias digitais e informacionais, e as negociações ou disputas em relação ao contrato de trabalho, e algumas reformas que ocorreram recentemente, como no Brasil, que liberaram o trabalho terceirizado, o trabalho por tempo determinado, enfim. É o que a gente chama também de uberização do trabalho, que é um nome que se dá, recente, né, a esse tipo de novo trabalho que ocorre, na verdade, sem regulamentação e por tempo, né, e com controle definido pelo tempo e pela demanda, tá? E se você tiver gente acionando o aplicativo, você vai e faz a viagem. É um trabalho que também é mediado pelas plataformas como os aplicativos. A gente chama isso de gig economy, gig economy, tá? Ou economia de plataforma, também é um outro nome que se dá a uma das fatias hoje, né, significativas e crescentes do mercado de trabalho. E os refugiados no Brasil, um outro tema interessante, tá? Perpassando esses assuntos, tá? Como dica para vocês depois aprofundarem, o Brasil recebeu uma leva grande de refugiados, de imigrantes em geral, mas alguns na condição de grande precariedade e de pedido de refúgio, né, aqui no nosso país. A gente pode destacar 3 grandes grupos: os africanos, os que vêm da África subsaariana, tá? E vêm de diferentes países da região ali, né? Por exemplo, a República Democrática do Congo,
o mesmo da costa oeste da África, muitos vêm para cá, alguns até passando pela Europa em direção ao Brasil, enfim, diferentes tipos de rotas, mas em geral migrantes que saem de países em situação de guerra ou de grande dificuldade, né, de desestruturação. No segundo grupo foram os venezuelanos, importante, né? Nós temos fronteira com a Venezuela ao norte, e muitos entraram via Roraima, um acesso terrestre, Roraima, estado de Roraima, e por conta da situação de pobreza e crise do país, que vive a Venezuela pelo menos já há uns 10 anos. E os sírios, né, aqueles que vieram do Oriente Médio, de países em guerra, mas um componente importante foi os migrantes sírios, tá, que vieram para o Brasil, principalmente depois do início da guerra da Síria, em 2011. E o interessante, os sírios, o caminho que eles seguem é um pouco diferente. Os sírios vieram para o Brasil, muitos deles, porque já tinham parentes aqui. Eles já tinham tios, enfim, outros primos, e que tinham migrado para o Brasil num outro momento, né? Porque nós tivemos uma primeira migração sírio-libanesa para o Brasil na primeira metade do século XX, e alguns desses antigos se estabeleceram no Brasil, abriram comércio, até tiveram êxito, o que serviu como referência cultural, linguística e familiar para atrair muitos outros que aqui vieram. No entanto, esses migrantes, apesar da nossa fama, né, eu falo do Brasil, a gente pode falar do mundo, a nossa fama de acolhimento, ser um país receptivo, esses tiveram dificuldade e sofreram xenofobia. É o caso de muitos africanos em trabalhos em frigoríficos no sul do Brasil, que têm situações, né, de denúncias e até de boletim de ocorrência de violência, perseguição, preconceito, tá? Então, esse é um outro sintoma, um fenômeno contemporâneo, e no mundo muito forte, né? A gente percebe até outros países, esse fenômeno mais radicalizado da xenofobia e tudo mais. É constante a gente ver, né, notícias que dão conta de brasileiros que sofreram preconceito, foram até ofendidos ou atacados. Muitas vezes a xenofobia tem relação com o racismo, eles não são fenômenos separados, não são sinônimos, mas são conceitos diferentes, mas muitas vezes estão interrelacionados com o preconceito com o estrangeiro, preconceito de raça, preconceito contra uma etnia. Vamos lembrar do caso do Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, que sofreu reincidentes ataques racistas em estádios, de pessoas que não fizeram questão nenhuma de se esconder, né? Claro, isso levantou um movimento e uma mobilização que a gente espera que dê resultados práticos aí, né? E nas leis, né? Enfim, tornando as leis mais rígidas para punição nesse tipo de crime, que é uma marca, enfim, triste do passado colonial, neocolonial, e a gente tem que lutar para que desapareça. Bem, o censo é um pouco, né, nós somos 203 milhões, deve cair questão do censo, tá? Nessa prova, eu diria que há uma chance grande do censo ser um tema muito forte nessa OBG, tá? A população brasileira até cresceu menos do que se esperava, e isso tem relação com o que a gente estava falando aí, da transição demográfica e tudo mais. Aí um pouco do gráfico que mostra a transição, quando a gente vê que o crescimento vegetativo ou natural diminui o seu ritmo, tá? Até se estabilizar num patamar baixo. Tá? Aí uma matéria sobre envelhecimento e a dificuldade que o Brasil tem tido para dar voz a essa população, dar voz e dar espaço, né? Condições adequadas.
Aí as migrações que nós temos no nosso país. Estou fazendo um recorte Brasil, tá? Porque é mais incidente questões sobre o Brasil, mas a gente também fala nesse sentido também de fenômenos que acontecem no mundo, tá? Em geral, tá bom? Aí as migrações internas no Brasil, nós temos um componente importante hoje, que são as migrações dentro das regiões, não só entre regiões. Por exemplo, no passado, tinha os sulistas que foram para o norte, para o nordeste, principalmente para o centro-oeste e norte. Hoje é entre as cidades de uma mesma região, entre, por exemplo, o interior, né, ou as cidades pequenas para as metrópoles, para das cidades pequenas para as cidades médias, e assim, e se movimenta boa parte dos brasileiros. E aí a questão dos refugiados, tá? As principais rotas, os caminhos, enfim, né, e as questões que envolvem essa população, tá? Eu não vou conseguir fazer os exercícios aqui, eu vou tentar pular, passar e depois eu vou para as questões da própria Olimpíada, tá? A urbanização também é um tema que cai bastante. Por exemplo, o que é a urbanização? O aumento da população que vive nas cidades em relação à população rural. Então, somos um país hoje predominantemente urbano, né, em que mais de 80% da população vive em cidades, ainda que esse termo cidades varia muito de estado para estado, enfim, ou essa condição de viver em cidades. Em algumas regiões, por exemplo, as cidades são muito influenciadas pelo meio rural. A cidade é mais um centro de serviços, um local que reúne, né, atividades e tudo mais. No entanto, a atividade econômica que se dá no campo influencia muito as cidades. Então, o Brasil é um país, é uma das nações que teve o crescimento urbano mais rápido da história, o que se tem notícia. O Brasil, nos anos 60, era um país em que mais ou menos era meio a meio, nem isso, né? 40% da população vivia em cidades, 50%. Anos 70, 60%. Nos anos 2000, 80%. Então, nós, em menos de 100 anos, deslocamos uma massa gigantesca de população do campo para a cidade. Talvez só na China isso esteja acontecendo numa velocidade similar, mas um processo muito rápido. E isso deixa marcas, claro, né? Já as favelas ou a favelização não deixa de ser um resultado desse processo muito rápido de transferência de população. Então, aí algumas questões de interesse, tá? A gente tem que estudar, nos aprofundarmos, saber mais sobre. Por exemplo, rede urbana, metropolização, megalópolis, esses conceitos, né? Essas áreas crescem muito no Brasil atual, elas recebem muita população e também, ao mesmo tempo que crescem economicamente, também se produzem os problemas vinculados a essas áreas muito grandes, né, em que as cidades se aproximam e praticamente se fundem, né, fisicamente, como acontece, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, Belo Horizonte, enfim, entre outras aí. O perfil econômico das cidades, tá? Nós vivemos num processo, e no mundo isso, né? Mas no Brasil, claro, de terciarização. Nós éramos as cidades eram vinculadas muito à indústria, e as grandes cidades, principalmente hoje, são mais vinculados ao setor mais relevante, que gera mais empregos, é o setor de serviços, de comércio e serviços. As cidades médias, que são cidades intermediárias, por exemplo, que não são nem metrópoles, mas nem cidades pequenas, e que tem um papel importante na rede de relações. Vamos dar um exemplo aqui vamos pegar um exemplo de cidade média, importante aqui na proximidade. Poços de Caldas. Poços de Caldas é uma cidade média, porte médio.
tem uma grande importância na sua região próxima ali. São João da Boa Vista tem uma cidade de porte médio, ou a caminho desse porte. Tá? São cidades que crescem economicamente, têm uma boa estrutura de serviços, tá? E atraem hoje talvez mais investimentos até do que as grandes capitais ou grandes metrópoles, porque elas têm menos problemas que as grandes metrópoles têm, por exemplo. O trânsito não é tão intenso, a violência urbana também não é tão intenso, o custo do imóvel não é tão alto e tal. Mas esse processo gerou problemas, a gente pode falar que são dois tipos, né? Os problemas sociais urbanos e os ambientais urbanos, né? Os sociais, a gente pode dar como um dos exemplos a periferização, a favelização, a violência urbana, por exemplo, tá? A questão da mobilidade dentro da própria cidade, a segregação, e os problemas ambientais, tá? Que geralmente também são colocados nas provas, tá? Enchentes, deslizamentos, processos aí de poluição, tá bom? A interurbanização, algumas imagens do aumento da nossa urbanização. Veja lá quando eu falei 40% a 30% vivendo só nas cidades. Em 70 anos mudou, virou 80%, né? As áreas mais urbanizadas do Brasil, aí um exemplo de uma megalópole, que a gente pode falar, né, que é a megalópole Campinas, São Paulo, ou macrometrópole, que está num caminho quase de se fundir ou se aproximar via corredores, né, rodovias, áreas industriais, até São João da Boa Vista daqui a pouco está se aproximando aqui, olha, essa região aqui já também se aproximando desse corredor. Aqui os problemas urbanos, um exemplo, no caso, que é o esgoto, né, a falta de saneamento básico, que gera não só um problema de poluição, mas também de mortalidade, né, de saúde, que é consumir água contaminada. Enfim. E aí, pessoal, por último, esse tópico aqui, tá? Economia e espaço, que também é muito amplo, tá? É muito amplo, lida com diversas questões aí. Aqui eu fiz um panorama breve, tá? Falando da organização do espaço brasileiro, que tem relação com o seu passado colonial, mas passou por diversos períodos pela cafeicultura e industrialização, e hoje pela terceira revolução industrial. Isso foi modificando a lógica de se organizar o espaço e se utilizar o espaço, né? Nós somos um país de ocupação litorânea, principalmente, porque a colonização, o padrão territorial que ela usava era o que a gente chama de economia de arquipélago. Você ocupava aquela área onde se produzia, né, por exemplo, lá nos engenhos de cana do Nordeste, nas fazendas de café, e criava caminhos, rotas e ferrovias para o porto, para a área onde exportava. O interesse era da metrópole das potências estrangeiras, né, do mercado externo. E aí você não desenvolveu internamente o país. No entanto, a partir da industrialização, houve a necessidade de integrar o mercado brasileiro, e aí teve processo aí de integração nacional, começado lá com Getúlio Vargas, depois JK, e seguido por outros, de aproximação das regiões internas do Brasil. Então, há alguns temas interessantes para se trabalhar essas questões, né? Por exemplo, a desconcentração da indústria, a saída da indústria das grandes metrópoles, daquelas antigas áreas, e indo para o interior, para essas cidades médias, a desindustrialização do Brasil. O Brasil era um país onde 40%, 50%, né, quase 40% do PIB era indústria. Hoje isso está na faixa de 20%.
já está se mudando a nossa matriz produtiva, menos industrializada e mais serviços, tá? Isso é um fenômeno mundial, né? A indústria diminui o seu espaço e transfere parte do que ela fazia para a atividade de serviços, né? Por exemplo, a Nike. A Nike não produz nada. Nike, do tênis, do calçado, dos materiais esportivos, ela não tem nenhuma fábrica. Ela gera uma marca e os seus modelos, né? E os layouts dos calçados, dos seus produtos, que ela patenteia. O restante, ela subcontrata de fabriquetas, de pessoas, de fornecedores avulsos, né? A agricultura, que é um assunto fundamental no Brasil, muito relevante, porque aqui nós somos um país do agronegócio, da agricultura, não só do agronegócio, mas um país de forte vocação agrícola. Então esse debate vai aparecer, inclusive a agricultura está batendo recordes de produção esse ano. Então deve-se ter, por exemplo, alguma questão sobre áreas de produção, a relação entre agricultura comercial, agronegócio, agricultura familiar ou agroecologia, esses dois modelos. Já pode cair alguma coisa sobre conflitos agrários, conflitos no campo, latifúndios, distribuição, né, de terras, né, concentração fundiária. E, por fim, a questão das fontes de energia e os transportes. Tá? Fontes de energia é um assunto que sempre tem sido cobrado, as renováveis e não renováveis, lembrem disso. E esse ano, por exemplo, está em voga a questão aí das energias limpas e também do preço da gasolina, né? Da desindexação do valor da gasolina no Brasil ao dólar, desculpa, ao mercado internacional. E esse debate no mundo, claro, né, que é muito relevante. Por exemplo, carros híbridos, investimento em energias alternativas, surgimento de novas tecnologias nesse sentido, tá? Transportes também cai, geralmente muito vinculado tanto ao tipo de transporte quanto ao transporte nas cidades. Questão da mobilidade urbana, o uso de meios de transporte coletivos, os transportes individuais, enfim. Então, aí um debate, alguns exemplos aqui, tá? Da nossa economia, do PIB, como ele mudou, né, nos últimos anos também, né? O país que era mais industrializado, perdendo essa primazia. Eu falei 40%, eu exagerei, né? Era 20% e hoje está na faixa de 11%, tá? As indústrias ocupando novos lugares ou cidades, né? Muitas indústrias foram para o Nordeste, para o Norte, Centro-Oeste, principalmente no Centro-Oeste, as agroindústrias, e aí exemplos de energia limpa, tá? E crescimento das energias renováveis aí nos últimos anos, tá? Bem, muita coisa aí para ser falada, tá bom? Eu não sei se eu tenho muito tempo aqui, quis dar esse panorama. Eu vou depois dispor esse material para vocês, e queria só mostrar a prova, umas duas questões aqui, da própria prova da OBG, tá? Poderia colocar questões avulsas aqui, mas acho interessante ir para a prova em si, tá? Lá no site, inclusive é legal, e o Felipe já deve ter falado para vocês, ele já tem as provas corrigidas, né, com o gabarito, e indicam os temas vinculados às provas, né? Os temas vinculados às provas. Então, dá para a gente ter uma noção aí do recorte, né, do assunto para a gente estudar e estudar via as questões, né, tentando entender um pouco, pesquisar, buscar aprofundar e tudo mais. Por exemplo, tem uma questão aqui, que é a questão 5 da primeira etapa, né, da fase 1 do ano passado da OBG. Vocês conseguem ver essa questão aí em tela? Tá visível? Consigo sim. Beleza.
Até tá com um gabarito aí, enfim, mas não tem problema nenhum, tá? Para vocês estudarem mesmo. Que traz um enunciado aí sobre os imigrantes, né? Então coloca lá, negros deveriam andar. Imigrantes relatam racismo ao fugir da Ucrânia. Para além da própria guerra e da destruição causada pelos ataques da Rússia à Ucrânia, imigrantes negros moradores de cidades ucranianas têm relatado racismo de autoridades de países da Europa que, segundo eles, estão insultando essas populações e dificultando a entrada delas nos países vizinhos. Aí uma notícia do UOL faz a pergunta: considerando o debate sobre o fluxo migratório apresentado acima, assinale a alternativa correta. Então, a gente falou de migrações, está dentro do assunto demografia, tá? Que é o estudo das populações. Nesse caso aí, uma situação muito contemporânea, que é a guerra da Ucrânia, ou a guerra da Rússia e Ucrânia, ou que alguns chamam da invasão da Ucrânia pela Rússia, mostra uma situação de racismo dentro da guerra. Muitos refugiados ou imigrantes que saem da Ucrânia têm relatado, né, os negros que sofrem racismo ao tentar entrar em outro país, né? Ou seja, é um racismo que os outros ucranianos não negros parece que não sofrem. Então, assim, a cor da pele, no caso aí, ainda é motivo de atitudes violentas, enfim, né, preconceituosas e tal. Uma situação como essa, uma situação em que, na verdade, as pessoas deveriam acolher, né, deveriam se mostrar mais solidárias. E a resposta correta dessa questão, por exemplo, o que se pedia para fazer aí? Explicar o debate, esse contexto desse fluxo migratório. O que está acontecendo? Apontar a alternativa que analisa corretamente essa situação. Tá? E a alternativa que analisa corretamente essa situação coloca que é a seguinte forma aí, ó, da seguinte forma: o racismo e a xenofobia estrutural, disfarçados de crise migratória, antecedem o conflito da Ucrânia e dizem respeito a uma herança histórica da colonialidade sobre os territórios europeus. Tá? Olha que resposta bem elaborada, olha quanta coisa aí, né? Mas basicamente ele está falando o seguinte: racismo e xenofobia já existiam antes. Xenofobia estrutural é aquela que tem a ver com a estrutura da sociedade. Geralmente os imigrantes, eles entram num país, eles fazem parte da população mais pobre, população trabalhadora. E a população mais rica, nacional ou nativa, geralmente não quer ceder, né, o seu status quo e usa muitas vezes o discurso de ódio como um elemento político para combater aquela população que está entrando no país e buscando melhorar suas condições de vida, né, pleiteando alguns empregos e até no sentido de tentar fazer uma vida nova, né. A gente pode esquecer que muitos desses migrantes, refugiados, saem do país porque naquela realidade onde eles viviam, se eles permanecessem, eles poderiam morrer. Eles correm risco de perder a vida, né? Correm riscos. Não tem muita escolha, tá? Então, nesse sentido, o racismo é usado nessa situação aí, mas é uma herança muito antiga do colonialismo, quando os europeus ocuparam territórios na Ásia, na África, estabeleceram um modelo de produção, de plataformas de produção
exploração, né, de produtos principalmente primários, estabelecer um formato de um discurso, né, racista para separar a população, para classificá-la também, né? Então, é isso, é a B. Estamos indo para o final, tem muitas questões interessantes aqui, tá? Então, é a B a alternativa correta. Tudo bem, gente, por enquanto? Essa é a 5 da etapa 1. Pode falar. Tudo certo. Uhum, só ia confirmar. Olha aqui uma questão interessante, olha. O que é o jeitão das questões da UBG, né? Um certo, né? Estilo, geralmente dando opções, olha lá. Essa é uma questão um pouco mais longa e que traz um dado do censo agropecuário. E se eu aumentar um pouco, vai sair da tela de projeção, então eu peço desculpa aqui, tá? Ô, professor, Foi. questão territorial tá ligada à questão econômica? Porque na questão anterior tinha acho que a alternativa D, eu não lembro, que ela falava sobre ser exclusivamente uma questão econômica. Com certeza. Mas As disputas territoriais. por que estava errada essa questão? Ah, entendi. Desculpa, eu vou localizar aqui, viu, Felipe? É a E. O impulso migratório do conflito Rússia-Ucrânia motivado exclusivamente por questões econômicas. Não é exclusivamente. A Tem questões migração políticas também, né, professor? há um conflito geopolítico, um conflito militar, e há uma razão ali, né, que foi a anexação da região da fronteira ali, leste da Ucrânia, pela Rússia em 2017, por aí, né, houve uma anexação, se não me engano, é a região da Ossétia, e você tem uma parte da Ucrânia, ao leste, que é mais identificada com a cultura russa. Inclusive, uma parte ele fala russo. Nesse processo, há questões culturais aí muito antigas em jogo também, né? Não só econômicas. Claro que há questões econômicas. A Rússia está pensando na rota de passagem do seu gasoduto, né? Das redes de petróleo e gás que chegam à Europa. Está pensando nas áreas férteis ali da região do Donbás, perto de Donetsk, que são os solos, né, as terras mais férteis, uma das mais férteis do mundo. Então tem isso também, mas tem muitas questões de fundo cultural, geopolítico, militar também aí, posicionadas nessa situação. Bem, aqui só para mostrar uma questão que está vinculada ao espaço econômico, a questão agropecuária no Brasil, um dado do censo agropecuário, e essa questão mostrava um debate sobre questão fundiária, né, o conflito de terra e tudo mais, tá? Não vou aqui conseguir falar dela detalhadamente, mas é uma questão interessante para se estudar. Por exemplo, ela fala, um dos eixos ou temas que ela mobiliza é a questão da grilagem das terras, ou a falsificação do título de propriedade em muitos estados brasileiros, né, ou áreas de fronteira agrícola, em que as pessoas falsificam os títulos de propriedade para aumentar a sua área, né, o seu latifúndio, ou a sua área de propriedade, passando desapercebido da fiscalização ou de qualquer tipo de controle, tá? Bem, aí tem questões, por exemplo, essa é uma questão sobre globalização. Se a gente tiver uma oficina sobre geopolítica, a gente possivelmente entrará nesses assuntos, né? O ano passado caiu a letra do Gilberto Gil. Tem aqui uma questão sobre, olha lá, produção mineral, interessante, eu nem coloquei lá, mas a gente poderia mencionar.
a produção mineral, a exploração mineral no Brasil. Bem, cai em questões sobre geopolítica, a gente vai ver, inclusive, algumas na prova, entre outros temas, tá? Na prova 2, que é legal também, né, na fase 2, desculpa, tem uma questão bem bacana desculpa, tá aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Opa. Eu vou abrir aqui, quer ver? Deu uma travadinha, deixa eu ver onde está. Opa, acho que essa daqui é a prova. Fase 1, deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Deu uma travadinha aqui. Aí, voltou. Não voltou, não. Bem, eu ia mostrar uma questão sobre urbanização, né? Uma questão bem emblemática sobre a questão urbana na fase 2. Só que deu uma bugadinha aqui no meu computador, tá? Não tô conseguindo abrir essa questão. Aqui, voltou. Que a questão quer ver, ó. É questão 34, tá? Questão 34 da fase 2. Tinha lá uma tabela com a população das principais metrópoles brasileiras, alguns dados dessas metrópoles, e aí a questão perguntava, né, sobre o conceito de metrópole e tal, né? É uma questão interessante, bem feita, tá? E perguntava sobre as atuais metrópoles, novas metrópoles. Um dado interessante do novo censo, para a gente fechar, é que mudou a classificação. Algumas cidades não cresceram tanto e deram lugar, né? Por exemplo, a maior metrópole brasileira, abaixo de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a quarta maior cidade brasileira é Brasília. E Brasília, gente, tem uma história muito recente, né? Brasília surgiu nos anos 60 e até os anos 80 era uma cidade que não tinha 1 milhão de habitantes. Olha que interessante. Como mudam esses fluxos aí, né? Por que Brasília cresceu tanto? E aí, a agropecuária, a expansão da agropecuária para o centro-oeste do Brasil, né? Brasília se tornou um referencial, né, não só político-administrativo, porque a capital está lá, mas também do setor de serviços, universidades, hospitais, enfim, tudo isso levou a esse crescimento, essa atração, né, de população para lá. Bem, eu fecho aqui, temos mais coisas para conversar aqui sobre. Sigam, né, nas provas anteriores o tópico Geografia Humana e Regional, tá? Vocês encontram por tema e vão perceber muitas das questões que a gente comentou aqui hoje em aula, tá? Beleza? Tudo bem? Beleza. Eu agradeço a companhia, tá, pessoal? Qualquer dúvida, Matheus está à disposição e pode ajudar vocês. Lembrando que semana que vem a gente está encerrando, a gente está fechando aí, pelo menos entrando em recesso também. E não esqueçam, claro, se vocês estão atualizando as equipes, tem alguma mudança, avisem prontamente o bolsista para ele fazer as devidas alterações lá, tá bom? Bons estudos a todos e todas, e é isso aí, vamos junto, até o OBG. Tchau, tchau. Boa noite. Matheus, tudo de bom, tá? Boa noite. Bom final de semana. Bom final de semana.